Fala pessoal, muito bom dia, Bruno Mazzoni comentando com vocês nosso Café e Dividendos aqui de sexta-feira, dia 18, muito próxima do titio Papai Noel. Então sim, vamos lá ao último pregão dessa semana, que foi mais uma semana de alta, leve, mas consistente, né? Acho que vocês, todos nós aqui não tivemos surpresas, mesmo eu que estou posicionado, por exemplo, em positivo, em Unicasa, que não andam, elas continuaram não andando essa semana, então não teve nenhum grande crash. Acho que nenhuma ação caiu muito, né? Mesmo o Cogna, que tem sido muito volátil também, não tem representado ali uma mega oscilação, tá? Até queria dar uma olhadinha como é que foi Cogna ontem, mas 4,82, né? 2%, beleza. Cogna e Oi continuam sendo as favoritas aí para oscilação, tá? Mas de maneira geral, a gente tem as ações mais queridinhas ali, tranquilas, tá? Sem grandes oscilações. Vídeo de hoje, então, vamos dar destaque ao S&P. Então, eu vou agregar aqui o gráfico do S&P Cash, tá? Não do futuro, do Cash para vocês. Quem gostar, deixe nos comentários. Brunão, traz o S&P que pode ser legal para dar um norte para gente. Vou falar sobre a Pets. Então, a Pets divulgou JCP, magrinho, mas já é um JCP, tá certo? Com pagamento, se não me engano, esse ano. E também tem posição do Itaú na PET sendo divulgada como fato relevante, então acima de 5%. Tá? Esse vai ser o único destaque, depois fluxo, dólar, EWZ, mini índice, e a gente termina com os principais resumos aqui do dia de ontem. Bom, vamos lá com uma notícia política que balançou, por incrível que pareça, balançou aqui no nosso mercado doméstico, né? Então o Lewandowski autoriza os estados e municípios que passem por cima, por exemplo, de Brasília para conseguir importar vacinas de outros países, tá? Se a Anvisa, por exemplo, descumprir prazo. Então o ministro meio que liberou geral aos estados, uma política aqui até muito parecida com os Estados Unidos, né, de autonomia para os estados e municípios, tá certo? Para que eles importem vacinas, caso nós tenhamos algum tipo de problema com a Anvisa descumprindo prazo. Então, uma briga de novo entre o Planalto, né, o Palácio do Planalto lá, nosso executivo, tá, federal, contra né, tendo atrito aí com os estados e municípios. Em relação à vacina, isso anima o mercado, porque o mercado quer que a normalidade seja atingida o quanto mais rápido possível. Então pode ser, né, ontem já rolou uma certa animada, tá, para o nosso mercado. Isso foi divulgado no finalzinho do pregão do mercado futuro. Então foi divulgada lá para 5 horas, 5 e pouquinho, tá certo? Então hoje deve ser mais um dia comprador, sem grandes euforias, mas me parece que o Brasil caminha aí para ter vacina em janeiro, fevereiro também, tá? Países desenvolvidos, obviamente, que deve ter até o final do primeiro trimestre de 2020, pelo menos o grupo de risco vacinado, tá? Ontem uma vacina foi aprovada pelo FDA, vacina que agora me foge o nome da empresa, tá certo, que conseguiu ser aprovada por lá, mas deve ter nos países desenvolvidos essa vacinação do grupo de risco, né, até o final do primeiro trimestre. Tá? Brasil a gente vai ficar sempre acompanhando, me parece que querem de maneira, pelo menos o Supremo Tribunal Federal está tentando acelerar, tá, essa importação caso e quando, né, as vacinas forem sendo liberadas pelo FDA, e também se a Anvisa demorar um pouquinho, os municípios e estados estão autorizados aí a importar. Tá? Então pisando no acelerador, lógico, a pressão de mercado, pressão pró-vacina existe aqui, tá certo? E esse atrito vai ficando cada vez mais claro entre o executivo nosso e estados e municípios, né? Executivo federal no caso, tá? No mundo dos Estados Unidos, vacinas devem também animar um pouquinho por lá. Ontem, fechamento tanto do S&P, que eu vou comentar, quanto do Dow Jones foi positivo. Então 0,49 Dow Jones, 0,58 para o S&P. DAX hoje negociando também no campo positivo, 0,18 neutro positivo, tá? E Reino Unido positivo, 0,74. Ásia fecha em queda, 0,16 para o Japão, tá? Reunião hoje monetária por lá. E Hong Kong também 0,67 de queda, tá? Esses são os destaques. Eu vou parar um pouquinho para colocar o S&P para vocês, né? Então o S&P
com todas as turbulências possíveis e imaginárias lá das eleições, tá? Subiu, tá? Comprou, tá? Essas eleições, comprou também a possibilidade de vacinação no primeiro trimestre. Em termos técnicos, aqui análise gráfica faz um movimento muito legal de tendência, então usa os 50 aqui do IFR ainda como suporte. Então a gente percebe que nos momentos que tocou, tá? Formou suporte e mandou bala para cima. S&P rumando ali, fez um grande alvo mês passado, tá? Alvo de expansão aqui desde março, então eu utilizo essa pernada de março aqui para projetar os meus alvos, que foi a pernada mais catastrófica, tá certo? Então um alvo aqui muito bem delimitado, tá? Agora segue para o segundo alvo, certo? Já rompendo aqui com gap, certo? O mercado comprador, IFR mantendo-se acima dos 50, né? Não tem por que apostar venda, não tem como apostar venda contra o S&P, tá? Tá subindo em tendência de alta, nada de novo no front, e eu coloquei aqui principais pontos de suporte, tá? Para o Natal e primeiro trimestre, 36911, tá? E para 2021 como um todo, tenho aqui uma trincheira de touros, né? 3587, 3574, 3550, tá? São todos, essa região toda aqui é dominada por touros, tá? Quando a gente coloca até o volume, né? Teve um belo volume aqui, o mercado sinalizando, tá? Um vencimento desses vendedores por aqui, ó. Bastante venda nesse dia, tá? E aí o mercado testa uma vez, testa duas, tá? Rompe, mercado americano sempre mais técnico, rompe e testa de cima para baixo. Pum, tchau. Certo? Então, que era resistência, 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 quando rompido, virou suporte. Então, ali é um baita de um suporte essa região. Tá? Alvo 3822 que eu tenho para o S&P. Então, norte-americano, tá? E VVV11 aí tem todo o desenho de que não vão descer, né? Imprimindo dinheiro ou sendo por fundamentos, a gente nunca vai saber, muito mais provável que seja pela impressão de grana, né? A ideia para o primeiro trimestre de 2020 é que o dólar continue se desvalorizando devido a toda a impressão, tá? E o mercado financeiro continue sendo uma alternativa de compras e não de vendas. Não apareceram os ursos por enquanto, tá? O remédio continua sendo dado, vamos dizer assim, para o mercado financeiro, que é esse crédito gigantesco, tá? Voltando aqui para os nossos destaques, vamos para o mercado de petróleo. Então, petróleo sobe hoje 0,27, continua na sua toadinha lá tranquila até os 57, na minha opinião. Então, nada de novo no front, petróleo está tranquilo. Quando a gente passa para os metais, a gente vê ouro e prata caindo hoje, 0,30 ouro, 0,71 prata. Minério de ferro, será que está subindo? Subindo. 151, né? Tá nos heights aí, né? Minério de ferro sensacional, né? Ontem eu vi um podcast que chamou muita atenção para o cobre e para o níquel também, tá? Embora ambos, tanto o cobre como o níquel, subiram bastante, né, devido a todo esse mercado de ESG, tá? E celular, né? Principalmente smartphone, que estão utilizando muito essas duas matérias, tá? Então, de olho nessas commodities. Eu acho que a combinação, acho não, né? Isso é meio que praxe, né? Combinação de juros baixos, tá? E PIB em crescimento, tá? Tanto o nosso se recuperando ano que vem, a gente torce para que se recupere dos 3% que a gente deve cair esse ano no anualizado, tá? Que a gente suba pelo menos 3% ano que vem para suprir essa queda desse ano, mas o mundo, China, deve crescer por perto dos 10%, tá certo? Estados Unidos, com toda essa grana, deve também crescer. Crescimento forte ou crescimento acontecendo no mundo com juros baixos é um mercado muito bom para commodity, né? É muito bom mesmo para commodity. Commodity fica ruim quando o ciclo dos mercados desenvolvidos chega no final, tá? Então ali 2009, 2008 começa a ser ruim para as commodities, porque já não há aquele crescimento, tá? Então quando tem pleno emprego, quando já não consegue crescer de 2 a 4% o mundo, commodities sofre um pouquinho, tá? O mundo esteve crescendo pouco de 2010 até 2015 aproximadamente, cerca de abaixo de 1%. Então, commodities sofreram bastante. E mais uma variável aqui, que dólar fraco, tá? É bom para commodity. Então, crescimento de PIB mundial, tá? Dólar fraco, certo? Taxa de juros baixa
Essa combinação, essas três combinações, agora sim, são muito boas para o mercado de commodity. Tá? Falei de minério de ferro, cobre e níquel, né? Principalmente cobre e níquel, porque são metais ali menos poluentes e que estão sendo utilizados bastante, né? Na indústria. Mas todas as commodities de maneira geral se beneficiam. Umas mais, outras menos, né? Para nós aqui, principalmente petróleo e minério de ferro, mas tem a celulose, que a pegada ESG é até maior do que todas faladas até agora. Tem o próprio minério de ferro. Então a Vale até avisando que não vai conseguir suprir todo o crescimento que se vier da China, por exemplo, ano que vem. Então vai faltar minério no mundo. Então não assustaria aí um aumento do minério ainda maior, tá? Por falta de oferta, certo? Porque a demanda está pulsante. Beleza, pessoal? Então eu acho que o mercado financeiro, tá, está aí subindo bastante devido a toda essa impressão. Mas se o crescimento real acontecer, da economia real acontecer, em determinado momento, a economia real vai ser mais atrativa, mais atraente do que a financeira. Porque os preços dos ativos já estão lá em cima. Já estão precificando uma retomada do PIB, já estão precificando, né, o crescimento mundial. Tá? Se ele de fato acontecer, provavelmente o dinheiro em um momento ou outro vai ser necessariamente investido na economia real e aí a gente deve ver uma realização dos ativos. Tá? Então, quando o bolsa cair, vai parecer meio antagônico, né? Mas muito provavelmente deve ser uma sinalização não de mais uma crise, como foi esse ano, em março, por exemplo, mas sim de que o dinheiro está se movendo para a economia real. Eu acho que a gente vai ter um crash na bolsa e um boom econômico. Ia ser muito louco, né? Mas, de qualquer maneira, estamos rumando para algo do tipo, quem sabe? É um chute meu que não sou economista, tá? Bom, feito isso, a gente passa dos metais e vem para o setor agrícola. Setor agrícola, todo mundo no verde hoje, tá? Tirando o café que está neutro. Tirando o cafezão que está neutro. Tá? Vamos lá, algodão sobe 2%, SLC ótimo, soja 0,97%, SLC de novo ótimo, trigo 0,66%, açúcar 1,31%, então São Martinho, Cosan e milharal também sobe 0,40%. Então todos subindo aqui, todos os grãos subindo, a não ser o nosso cafezal. Quando a gente passa para as commodities de proteína animal, vamos lá, gado de engorda 0,09%, suínos 0,72% de queda e a gente pula para o futuro de gado em pé 0,53 de alta. Então, alta nas commodities de alimento e grãos, tá? Agrícolas de maneira geral. Voltando agora não para o S&P, mas sim para os índices futuros, a gente tem hoje um mercado conforme de acordo com a semana. Então, ninguém aqui super comprado, também ninguém vende. Então, fluxo indo para os emergentes, a gente tende a subir um pouquinho mais do que os índices que eu comento aqui, tanto norte-americanos como japonês e alemão. Então o Brasil deve ter um fechamento interessante, embora quando a gente olha no fechamento de ontem, 0,50 de alta e olha para o S&P, 0,58. Então acaba que no final do dia, sendo elas por elas, correlação ainda existindo para o S&P, né? Com o S&P. A única diferença é que no pregão, se você acompanha, você vai ver ali Petro e Vale puxando, tá? Setor financeiro puxando um pouquinho, se na alta, mas ainda assim puxando um pouquinho, né? Então, por exemplo, Itaúsa ganhando alguns centavos, Itaú e Bradesco ganhando alguns centavos. Essa combinação aqui leva a nossa bolsa para cima. Tá? Diversas vezes que a gente viu o Ibov variar para baixo, a small cap lá subiu ou uma micro cap subiu. Quando varia para cima, geralmente é o setor financeiro e ou de commodities, tá? Principalmente Petro e Vale. Então é importante esse movimento de 0,50, embora correlacionado com o S&P, lá é muito mais diversificado, tá? As ações que compõem o índice. Aqui é bem focado ali em financeiro, por enquanto, tá? E commodities. Tá? Então a gente deve ter mais um dia onde financeiro e commodities caminham para cima, de maneira não extraordinária, como foi outubro, tá? Em novembro, pedaço de novembro, mas ainda assim caminham para cima. Nada de sinal de venda. O fluxo é muito forte dos países emergentes. E esse fluxo começa a ser notado com compra de juros, por enquanto, tá certo? Então os juros está comprado aqui no Brasil, tanto por gringo como por institucional, venda de dólar forte. Então, o institucional gringo está vendendo pra caramba e o nosso brasileiro também. Quando a gente tem dois players na mesma ponta,
Tendência de alta nos juros, tendência de baixa no dólar. É simples assim, são antagônicos aqui, tá? Então dólar, para mim, se tocar no 50 aqui do IFR, mais um ponto de venda. E eu falei do 5138, belíssimo swing aqui, né? De um dia para o outro, né? Chegou ali, a abertura de ontem foi espetacular, tá? 2%, tá? De um dia para o outro, mais de 100 pontos. Então sim, o dólar também bem técnico na tendência de baixa. Nada de novo no front aqui. Se beliscar para cima aqui, continua ainda para mim numa tendência de baixa, tá? Eu tenho alarme somente ali em 4962, tá? Não sei se vai tocar lá, mas é esse quadrante aqui que eu espero ser o quadrante natalino, que fique beliscando, pode até ter cauda para cima ou cauda para baixo, mas eu acho que a volatilidade até dia 31 vai ficar aqui, tá? Não vai sair desse range. Então começa a se consolidar aqui o dólar, certo? A gente passa para o mini índice comprado. Fez a rolagem, tá? E rolou, vamos dizer assim, comprado. Gringos comprando. Aqui um pouquinho mais de equilíbrio porque são antagônicos. Gringos comprados e brasileiros vendidos, tá? Eu vou mais na força do estrangeiro, que tem mais peso financeiro, tá certo? Então estamos desse lado aqui comprados, tá? Quando a gente passa para o fluxo de maneira geral, tá ali, galera, tá indo para 10 bi. Tá indo para 10 bi. Então nós tivemos aqui, vamos chutar para 60 bi de venda entre janeiro, fevereiro e março. Depois um pouquinho mais aqui, entre 70 a 80 bi de venda representou ali o primeiro trimestre. Tá? Com um pouquinho mais aqui no meio do segundo tri. Tá indo para quase entre 90 e 100 bi. Agora a gente começa a recuperar. Tá? Já temos aí mais de 40 bi de compra, tá? Em um mês e meio. Tá? Novembro e dezembro representaram, o primeiro sinal foi em outubro aqui, principalmente no mercado primário entrou grana em outubro e também entrou grana em setembro, tá? Nos IPOs e follow-ons. Então bem interessante essa virada, né? Começou a ser dada aqui, né? A partir de outubro no mercado secundário. Então quem conseguiu ali pegar o fundo de outubro, tá aqui, fluxo é rei, né? Não tem como nadar contra fluxo, por mais que a tese de investimento seja pessimista no Brasil, de uma casa de análise ou de um fundo. Quando vê esse tipo aqui de sinal, tá? E depois se confirmando, não tem porque tá short, né? O dinheiro tá entrando, tá? Então é muito mais bacana olhar suportes do que resistência no campo do trade, né? No campo da análise gráfica, e no campo dos fundamentos é meio que esquecer fundamento agora porque tá entrando dinheiro. Tá? Então a probabilidade de subir é muito maior do que de descer qualquer tipo de ação líquida. Lógico que as bombas ficam meio que fora dessa grana aqui, porque essa grana vai procurar aonde é possível se alocar, aonde tem liquidez. Não adianta o cara vir com 33 bilhões, tá? E não tem nem ação disponível para ele comprar daquela particular empresa. Então eles vão escolher sempre a classe 1, né? Os mais líquidos, né, financeiro e commodities, no caso aqui no Brasil, depois eles vão pulverizando para os outros, tá? Então eu quero trazer o gráfico do índice futuro com um único insight, tá? É um insight que eu quero trazer para vocês. Deixa eu só diminuir aqui o zoom para dar um pouco mais de nitidez aí. Então média de 9 ou média de 8 que eu utilizo para gatilho, né? Percebam aqui tendência de alta, tá? Então outubro foi o primeiro sinal de compras. Olha na análise técnica que outubro fez, né? Então fluxo e análise técnica andam juntos, tá? Então outubro foi um primeiro sinal de compra, fez fundo. Ah, mas não consegui pegar fundo, tudo bem. Mas nós tivemos diversas oportunidades durante, tá certo? Começou a entrar grana, tendência de alta, grana forte, a gente coloca aí uma média rápida, tá certo? E de outubro para cá, então, média de 8 tem sido suporte muito bom. Tá? Por enquanto, acabou de tocar numa resistência de 118 e 525. Se por um acaso vier para um pullbackzinho desse segundo trimestre e terceiro trimestre, a gente vai estar falando aí no 115. A gente vai estar falando, vamos ver esse aqui, 116, tá? Mais recente aqui até 117. Tá? Então, tá bem nítido que essa média continua sendo aquela que empurra o preço. Tá? E se porventura o índice vir para os 50 aqui do IFR também, para mim será um bom e interessante sinal, tá? Tendência de alta para o índice, um REC aí dessa média super rápida. Vejam que quando o índice engata tendência, tá? A média de 8 ou de 9 tende a ajudar, 8 ou de 9 tende a ajudar, certo? Sempre que tem
tendência, principalmente de alta, que tem sido os últimos anos aí, tá? Bacana. Fora isso, no médio prazo, para o primeiro trimestre de 2020 e segundo, 2021, perdão, tá? Eu vejo aí 111,250 como suporte, tá? 118,525 atual resistência, mas pode virar suporte se rompida, tá? Primeiro alvo 130,830, tá? Então ali eu espero que toque lá, não que isso seja uma boa notícia para o médio prazo, porque a partir, e principalmente dos 130 mil aqui, começa para mim a aparecer ursos por aqui, tá? Começa a aparecer ursos por aqui, principalmente se não vier reformas. Bacana. EWZ, mesma coisa, acaba de tocar no 37,81, então muita atenção nessa faixa de preço, tá? Espero uma volatilidade um pouco maior nos próximos dias. A gente pula para o JCP da digníssima Pets, então vai ser 0,2 centavos aproximadamente líquido, né? Porque 0,3 aqui é o bruto, aí tem 15 de imposto. Façam as contas aí para mim, deixem nos comentários, certo? Então você vai receber essa graninha, e se eu não me engano, data ex será dia 23, tá? As ações vão passar a ser ex-juros sobre capital, então praticamente Papai Noel ali, tá? Que vai ser a data ex. Vamos ver se a gente acha o pagamento desses carinhas aqui. O envio. Tá, vai vir aos cuidados. Tá, não sei. Até o dia 29. Até o dia 29 de dezembro, pelo que eu entendi, vai ser divulgada a data de pagamento. Por enquanto não temos aqui uma data de pagamento correta ou já sacramentada. Mas juros sobre capital próprio. E mais uma notícia é que o Itaú, então o pessoal lá do Itaú Asset, né, papou ali e já soma 5,12%, 13% do capital social da companhia. Então, sim, comprando Pets 3, pessoal da Itaú, certo? Isso foi divulgado ontem também. Na análise técnica, a Pets está brigando para ser aquele pullback bonitão, né? Então ela vem aqui, toma uma venda, expande e está testando o topo, tá? Região do IPO. Então eu tenho aqui 17,53 tocado duas vezes, certo? E 16,75, 16,35 que é o IPO, tá? A região mais negociada do IPO, tá? Que eu sempre coloco para vocês. Essas duas faixas amarelas aqui é suportaço, tá? A Crash, ela voltaria aqui para 15,27, 14,74, 14,66. Muito mais provável que ela fique por aqui, né? E ela tem feito zigue-zagues bem simétricos, tá? Ela só não tem conseguido comprar, ser compradora, tá? Se vier para mais um zigue-zague, aqui na região 16,69, 16,75, certo? Zigue-zague um pouquinho vendedor por enquanto. E o único alvo é toda a expansão dela, tá? Desde a mínima até a atual. Então, por enquanto, 23,35 é o alvo. Se romper esse fundinho, a gente vai reprojetando. Mas a tendência é, sim, de alta para Pets, tá? Pessoal, fazer um merchan próprio meu. Então, o único treinamento que eu tenho pago aqui, de minha autoria, é o Mestre dos Dividendos, que vai chegar, eu vou fechar o carrinho lá no Hotmart, porque eu vou fazer uma mega atualização. Então, para vocês pegarem desconto desse ano e também aproveitarem a atualização para não pagar nada no futuro, tá certo? Que eu devo remodelar esse curso. Eu ainda não sei se eu vou remodelar ou se eu vou fazer um novo, tá? Devido a toda a evolução que o canal e que eu também tive pessoalmente. Esse curso aqui é bem completo de análise gráfica e tem pitacos fundamentalistas, tanto para você que é curto prazo, quanto para você de médio e longo prazo. Ajuda bastante e traz ferramentas para vocês sempre estarem checando aí como é que tá as suas análises ou se vocês buscam algum tipo de informação. Esse vídeo que eu vou deixar na descrição é um tour sobre os módulos e eu vou deixar um desconto para vocês de Natal até o fim do ano. Tá certo? Porque eu devo fechar o carrinho lá para remodelar e atualizar ou o Mestre de Dividendos ou criar um novo. Tá certo? A Hotmart dá essa possibilidade. Então, merchan próprio meu. Se vocês querem ou patrocinar o canal ou aprender sobre análise gráfica e um pouquinho de fundamentalista, principalmente saber os sites que eu utilizo e tudo mais, pensar da maneira que eu construo os sites, os gráficos, tá lá o Mestre de Dividendos na descrição para vocês. Fora isso, um grandíssimo abraço. Vejo vocês no chat. Boa sexta aí. Muito obrigado a você por ter ficado até o final. Nem sempre eu apareço durante os vídeos, então deixo aqui
me apresentar. Meu nome é Bruno Mazzoni, sou analista CNPIT. Estou aqui no YouTube já há próximos de 2 anos, tá? Sempre comentando sobre ativos específicos ou um grupo de ativos. Então convido você que ficou até o final a visitar a minha descrição, tem lá todos os conteúdos meus gratuitos para você que quer aprender sobre análise técnica, aprender sobre valuation, análise fundamentalista, tá certo? E também outros conteúdos curiosos sobre o mercado financeiro. E se você quer assistir sobre um ativo em específico, uma ação em específico, vá na aba playlists e digite, tá, o ticker ou o nome da empresa, mas principalmente o ticker da ação, e eu vou ter com certeza um vídeo para você lá, tá certo? Me apresento e fico por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.